A Teoria dos Atos de Fala, de John Langshaw Austin. John Austin nasceu em 26 de março de 1911 na cidade de Lancaster, na Pensilvânia, e faleceu em 8 de fevereiro de 1960 em Oxford, no Reino Unido. Ele era considerado um filósofo da linguagem e foi responsável por desenvolver grande parte da teoria dos atos de fala. Austin estudou em Balliol College, na Universidade em Oxford, lugar onde ele fortaleceu suas discussões e teorias sobre linguagem. E posteriormente, ele se tornou professor titular da Cátedra de Filosofia Moral de Oxford, considerada a principal de filosofia moral do mundo. Para criar a teoria dos atos de fala, foram realizadas cerca de 12 conferências proferidas por John Austin e foram publicadas postumamente em 1962 no livro How to Do Things with Words, onde apresenta a ideia de que dizer é transmitir informações, mas é também uma forma de agir sobre o interlocutor e o mundo. É importante destacar que Austin modificou sua teoria sobre linguagem conforme estudava. Ele foi percebendo a necessidade de acrescentar ou modificar a teoria. Ele iniciou a teoria com os enunciados constatativos e performativos. Os atos constatativos descrevem ou relatam o estado de coisas e podem ser considerados como verdadeiros ou falsos, ou seja, podem ser relatos, descrições ou afirmações, como veremos no exemplo a seguir. O sol está brilhando. Está fazendo um dia muito quente. Que dia quente e adorável! Quando o narrador do desenho da Peppa diz "o sol está brilhando" e "está fazendo um dia muito quente", ele está realizando um ato constatativo, porque está descrevendo ou relatando como está o dia, e isso se encaixa com o enunciado verdadeiro no desenho. A teoria dos enunciados performativos, quando ditos, eles realizam ações, conforme veremos o exemplo a seguir. Feri, você me carregou com toda a sua força até onde pôde. Eu não quero mais lutar. Eu não quero mais sentir ódio. Tudo que eu quero é carregar você. Ajuda! Perdoe-me! 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 Ao perdoar alguém, você não está descrevendo ou relatando alguma coisa, e por isso não pode ser julgado como verdadeiro ou falso. Porém, ao perdoar, você estará executando o ato, ou seja, você está de fato perdoando alguém. Na cena de batismo, também encontramos o ato performativo. Porém, uma pessoa só estará batizada se este ato for realizado por uma autoridade. Por exemplo, no caso da religião católica, é o padre, e na igreja evangélica é o pastor, conforme o exemplo a seguir. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Nesta cena, quem realiza o ato é o próprio padre. Mas nem todos os atos performativos serão realizados de fato, dependerá da situação e de quem está pronunciando o ato. Em sua terceira conferência, Austin detectou que os atos podem ocorrer em condições de infelicidade, quando ocorrer as seguintes situações: quando for nulo ou sem efeito, quando o orador não tem autoridade para proferir o enunciado. Por exemplo, se um amigo dizer para você: "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", você não estará batizado de verdade, porque essa pessoa não tem autoridade religiosa para proferir o ato. Outra situação de infelicidade é o abuso da fórmula ou falta de sinceridade, que é quando prometemos que vamos sair com alguém, quando na verdade nós não queremos sair. Isso é considerado um abuso da fórmula ou falta de sinceridade. E por fim, a quebra de compromisso. É quando não cumprimos com o que falamos. Por exemplo, prometemos de sair com um amigo e quando chega o dia, nós desistimos de sair. Contudo, Austin percebeu que os atos de fala dependem dos sentimentos, pensamentos e intenções dos indivíduos,
e que serão atos infelizes quando o esperado não acontecer, e serão atos felizes quando as condições forem satisfeitas. Em sua quinta conferência, Austin explicou um critério gramatical, ou seja, tudo o que vimos até agora está na primeira pessoa do singular do presente, na forma afirmativa e na voz ativa. Porém, ele percebeu que o ato performativo também é realizado na segunda ou terceira pessoa, plural ou singular, e até mesmo na voz passiva. Conforme o exemplo, pela presente está o senhor autorizado a pagar R$50. Assim, percebemos que estamos autorizados a pagar certa quantia, porém não está escrito na primeira pessoa do singular. Por exemplo, eu estou autorizado a pagar R$50. Em sua sexta conferência, Austin detectou outro ato gramatical, dos enunciados performativos, que não relacionam nenhuma palavra ao ato que será realizado, e é chamado performativo explícito. Por exemplo, ao dizer estarei lá, eu não necessito dizer prometo que estarei lá, pois ao dizer você está afirmando que comparecerá no lugar combinado. Assim, conclui-se que todos os enunciados performativos realizam algum tipo de ação. Entretanto, Austin percebeu que essa dicotomia era falha, porque o performativo tem uma dimensão constatativa, e essa dimensão pode descrever um ato que realizamos e que pode ser bem ou mal sucedido. Com isso, ele separou os atos como locucionários, ilocucionários e perlocucionários. Locucionário é o ato de fala que consiste na dimensão linguística estritamente considerada nas palavras e sentenças de uma língua específica, empregadas de acordo com as regras gramaticais aplicáveis e dotadas de sentido e referência, como veremos no exemplo a seguir. Wingardium Leviosa. Para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém e você está falando errado. É Leviosa e não Leviosa. Faz você então, se é tão esperta. Vai lá. Wingardium Leviosa. Muito bem! Estão vendo, meninos? A senhorita Granger conseguiu! Esplêndido! Wingardium Leviosa. Wingardium... Eu acho que precisamos de uma outra pena aqui, professor. Nesta cena do filme de Harry Potter, notamos o ato locucionário quando a fala correta da palavra Wingardium Leviosa tem o sentido de fazer a pena voar, e quando pronunciada errada, pode acontecer uma explosão. Assim acontece na língua. Quando estamos falando ou escrevendo, quando falamos algo errado, muitas vezes acontece de alguém não entender o que você disse, ou até mesmo mudar o sentido da frase. Já o ilocucionário é o ato de fala que pode ser considerado o núcleo. Tem como aspecto central a força ilocucionária. Essa força consiste no performativo visto anteriormente, e que consiste no tipo de ato realizado, como por exemplo... Chegue um pouco mais! Te peguei. Confie em mim. Na cena de O Rei Leão 2, quando Scar diz, confie em mim, ao dizer o verbo confiar, constitui o próprio ato de confiar. Não se trata de uma descrição das intenções ou do estado mental. Ao proferir a sentença, ele realiza a crença. A força do ato é a da crença. Portanto, confiar é um verbo performativo, e os verbos performativos geralmente descrevem as forças ilocucionárias dos atos realizados. E, por fim, o ato perlocucionário. É o ato da fala que consiste nas consequências do falante em relação aos sentimentos e ações do ato de ouvir ou de dar atenção àquele que fala, de quem fala ou de outras pessoas. E pode ter sido realizado com o objetivo, intenção ou propósito de gerar essas consequências. Esse terceiro e último ato da fala recebeu menor atenção dos especialistas, por analisar elementos da ordem emocional. A seguir, segue um exemplo. Assassino.
Simba, por favor, tenha piedade, eu te imploro. Você não merece viver. Mas, Simba, eu sou da família. As hienas é que são nossas inimigas. A culpa é delas. Elas deram a ideia. Oh, minhas amigas. Amigas? Acho que você disse que éramos inimigas. É, foi o que eu ouvi. Ed? Na cena do filme de O Rei Leão, Scar diz para Simba que as hienas eram inimigas, apenas para se livrar da morte, mas não esperava que elas iriam ouvir. E esse ato de fala levou as hienas a interpretarem que ele não as considerava como amigas de verdade, e isso levou à morte. Conclui-se que um dos objetivos principais da análise dos atos de fala consiste em tornar explícita o ato da fala realizado. Isso permite identificar o tipo de ato que foi realizado.